Olá, estudantes do 8º ano. Nesse vídeo nós vamos falar a respeito do poema. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor. A dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só as que ele não tem. E assim, nas calhas da roda, gira a entreter a razão esse comboio de corda que se chama coração. Observe que as partes em verde, numeradas como 1, 2, 3 até número 12, são chamadas de versos, são as linhas do poema. Já as partes em vermelho, que são esses pequenos blocos de texto, são chamadas de estrofe. Na última estrofe, nós temos os seguintes versos. Esse comboio de corda que se chama coração. Comboio significa trem em português de Portugal. Nesse verso, o poema compara o coração a um comboio, provavelmente pela proximidade sonora. As figuras de linguagem são recursos expressivos utilizados também nos poemas para trazer uma espécie de significação. A análise que fizemos nesses versos nos faz lembrar de um conteúdo já estudado em outros anos, que são as figuras de linguagem. Você lembra o que são e para que são utilizadas as figuras de linguagem? No geral, as figuras de linguagem demonstram capacidade criativa e inventiva de quem se expressa. Então, é utilizado para mostrar a criatividade, para ter ali uma linguagem mais aprofundada. As figuras de linguagem são recursos linguísticos que tornam a linguagem mais rica e expressiva. Revelam sensibilidade, que são a emoção, sentimentos, criatividade de quem as utiliza. Destacam a sonoridade de palavras, frases, ritmo, entonação. São recursos que se afastam de uma estrutura gramatical ou do dicionário. Então, eu tenho ali uma separação entre o sentido original e o sentido que está dado nas figuras de linguagem. Como, por exemplo, poderia dizer, machuquei minha mão. Aqui eu tenho o sentido denotativo, quer dizer realmente mão. Mas se eu falar ao meu amigo, você pode, por gentileza, me dar uma mão? O que eu quero dizer é que eu estou pedindo ajuda. Então, esse não é um significado literal do dicionário, é um significado emprestado, mais figurado, e assim são as figuras de linguagem. Vamos ler alguns versos de Vinícius de Moraes. Que a tristeza te convença, que a saudade não compensa e que a ausência não dá paz. Aqui temos um exemplo de personificação, que é quando são atribuídas características humanas a um ser não humano. Então, o que eu estou vendo aqui? A tristeza te convence? A tristeza não convence ninguém. Personificação, então, nesse caso, vocês notaram que é atribuída à tristeza uma capacidade humana, a habilidade de convencer, de persuadir. Temos nessa atribuição uma figura de linguagem chamada personificação ou prosopopeia. A personificação consiste na atribuição de características e ações, sentimentos próprios dos seres humanos, a seres inanimados e a seres irracionais. Também temos a metáfora, que são figuras de linguagem em que eu atribuo uma característica de um ser a outro. Como, por exemplo, quando eu digo o pensamento é um rio. Aqui eu estou juntando, aproximando a característica do rio com a característica do pensamento. Então, meu pensamento é um rio subterrâneo, a noite é um pulmão. A metáfora, nos versos que lemos, é uma figura bastante utilizada. Consiste no uso de uma palavra ou expressão com o sentido de outra, estabelecendo-se uma relação de analogia ou semelhança pela qual se criam novos significados. Nesse vídeo, nós falamos a respeito do poema, espero que vocês tenham gostado e até breve.